Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com a terceira aula de gestão da qualidade e hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre ferramentas da qualidade. Hoje especificamente o conteúdo é ferramentas da qualidade. Eu sou a professora Maraí e estou aqui com o professor Alberto. Tudo bem? Olá, alunos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Como a professora já explicou, eu sou o professor Alberto e hoje nós falaremos aí das ferramentas da qualidade, essas que são fundamentais para o seu aprendizado, até para que você consiga trabalhar com a gestão da qualidade, ter as ferramentas corretas para atuar aí nesse ramo de gestão da qualidade na sua cooperativa. Eu tenho certeza, independente de ser cooperativa ou não, você conseguirá utilizar as ferramentas da qualidade até na sua vida. Então, seja muito bem-vindo, estamos aqui à disposição. Professores presenciais aí dos polos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no chat para esclarecer quaisquer dúvidas suas e dos alunos, tá? Fica à disposição. Obrigado, professora. Obrigada também, professor. E agora vamos ver o recadinho do Rai Tech. Rai, corre aqui! Vai começar a teleaula de gestão da qualidade. Gestão da qualidade? Qualidade do que, Tech? Ué, qualidade de todo o processo de uma cooperativa. Tipo, qualidade do serviço de uma cooperativa de saúde ou do produto de uma cooperativa agropecuária? Qualidade de todo o processo, Rai. Do serviço, do produto, do atendimento, do procedimento da cooperativa. Qualidade de tudo mesmo. E qualidade é tudo, né, Tech? Só não sabia que ensinava isso na escola. Por isso que é importante a gente não perder esse conteúdo. Além de ir bem no curso, o que a gente vai aprender em gestão da qualidade vai refletir em tudo o que a gente for fazer quando estiver trabalhando numa cooperativa. E, para ser um profissional do cooperativismo, tem que saber lidar com as ferramentas de gestão, né, Tech? Isso, Rai. Temos que saber tudo sobre qualidade, produtividade, competitividade, clientes exigentes, melhoria contínua. Tudo isso fará parte do nosso universo de trabalho. Então, chega de conversa que vai começar. E como somos estudantes de qualidade, vamos prestar bastante atenção. Então vamos começar. Na aula de hoje nós vamos ver o seguinte: ferramentas da qualidade e sua aplicação, ciclo do PDCA, fluxograma e programa 5S. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos... Opa, está um pouco descalibrado aqui. Tudo bem, deixa eu voltar para cá. Nós estudamos a gestão da qualidade... poxa, desculpa aí, pessoal, estamos tendo um probleminha rápido. Então, meus queridos, né? Nós estudamos aí na aula anterior alguns conceitos, algumas ferramentas, né, da qualidade. Até falamos lá do diagrama de Ishikawa, falamos de algumas outras ferramentas, né? Lembra lá da espinha de peixe? Nós tratamos muito bem dela, onde a cabeça do peixe geralmente é onde tem o problema, né? E nas suas escamas tem lá, de repente, algum dos motivos da causa, né? Então, vamos continuar com essa aula aí. A professora Maraí já está à disposição aqui, eu também, viu? Ó, o chat tá turbinado aqui só para atender vocês, tá ok, professora Maraí? Tá ok, conseguimos resolver aqui, professor, obrigada. Então, na aula passada nós estudamos um pouquinho de TQM, que em língua inglesa quer dizer Total Quality Management, ou seja, a melhoria contínua e os processos decisórios. Pois bem, vimos também a evolução do conceito de qualidade. A gestão da qualidade, ela não surgiu assim do nada. Primeiro, ela surgiu como uma inspeção, cuja objetivo era a eliminação de erros e a retificação do que era produzido. Posteriormente, surgiu o conceito de qualidade, como nós já vimos. Depois, a garantia da qualidade, que é essa parte amarela, que vocês estão vendo aqui no quadro, até chegarmos ao nosso conceito de gestão da qualidade total, cuja
a ideia é envolver todas as pessoas, estabelecer estratégias de qualidade, trabalho em equipe, empowerment dos funcionários e envolver consumidores e fornecedores. Então, é importante a gente fazer um pouco dessa revisão rapidamente, porque é muito bom a gente estar sempre antenado, recordando o que foi que a gente já viu, né? Toda essa evolução histórica da qualidade, da gestão da qualidade, para a gente ficar bem antenado e bem ligado no que a gente vem falando desde o início dessa disciplina. Então, vamos dar continuidade. Vimos também o conceito de melhoria contínua, que é um processo que deve estar sempre melhorando. O processo de melhoria contínua significa planejar para melhor atender, que é a questão da qualidade, da administração da qualidade total. Vimos também o conceito de Kaizen, que é o modelo de melhoria japonês, que significa também um esforço contínuo. Melhoria da qualidade é olhar para frente, com foco no cliente, seja ele interno e externo. E benefícios da melhoria contínua, ou seja, evitar os custos da não qualidade. Para quem já está fazendo aí a nossa atividade de percurso, esse slide é muito importante, porque ele resume bem o que a gente está pedindo, está cobrando naquele texto na nossa atividade de percurso sobre melhoria contínua. Ainda dá tempo de fazer e a gente está aguardando também que vocês façam e tirem as dúvidas aqui com a gente, não é isso, professor? É isso mesmo, professora. Então, assim, ó, quando nós falamos aí no processo de melhoria contínua japonês, o Kaizen, né, a melhoria da qualidade, sempre olhar para frente, essas são até palavras-chave que você, aluno, professor que está aí presencial, né, precisam sempre entender que elas fazem parte desse processo da gestão da qualidade. Então, sempre você vai ouvir falar em necessidade do cliente, melhoria da qualidade. É claro que você vai ouvir falar nas ferramentas da qualidade, como PDCA, como diagrama de Pareto, Ishikawa, enfim, tudo isso que você vai ouvir, é lógico, você também terá condições de aplicar isso na sua cooperativa, você terá condições de aplicar isso na sua vida pessoal ou em qualquer organização que você irá atuar. Inclusive lá no projeto integrador, você que está aí trabalhando, nas demais disciplinas também, você pode aplicar a gestão da qualidade lá. Existem as ferramentas, por exemplo, o PDCA que nós vamos aplicar hoje, a Pareto e Ishikawa, que já foi na aula passada, o Kaizen de melhoria contínua, isso você já pode começar a aplicar, tá ok? Então, estamos aí à disposição, professora. Vamos lá. Ok. Outra coisa que nós vimos na aula passada também foi a questão da como resolver problemas. Nós vimos o problema, meu problema aqui hoje está sendo afinar com essa canetinha. Então, não é? Lembrando aí, sempre continuando nesse contexto, tá, da alternativa, decisões, que nós vamos falar aqui, né, professora Maraí? Estamos prontos aí? Já estamos prontos. Tem professor. problema, todo mundo tem problema. Calma, A mas canetinha calma. tá Acontece, me mas a gestão da qualidade está aí, é para isso, para nós conseguirmos aí consertar. Lembra da ação corretiva? É isso que a gente faz o tempo inteiro, professor. A canetinha hoje está me mostrando como caneta, aplicar. às vezes dá um problema, mas assim, não. É normal. Vamos com calma, Vamos né? lá, Obrigada, professor. Então, para a resolução de problemas, eu preciso trabalhar a frustração, as dúvidas, a curiosidade e a ansiedade, que é exatamente isso que a gente precisou fazer aqui agora, estabelecer um diagnóstico na busca de um entendimento. Depois, o terceiro passo para a solução de problema, observar todas as alternativas, fazer uma concepção das alternativas que eu tenho dentro de um processo criativo, e aí nós falamos também sobre o brainstorming, né? Tomar a decisão, que é o próximo passo, a escolha, julgamento e avaliação das alternativas. E, finalmente,
durante a minha avaliação, que é a avaliação propriamente dita, eu fecho esse ciclo da análise de solução de problemas. E, professora Maraí, acho que até antes de dar uma continuidade aí, todas essas etapas que foram passadas aí no slide, nós temos também aí uma das ferramentas que ela não será passada aqui nessa aula, mas também você pode pesquisar a qualquer momento, que chama-se MASP, né, que é o método de análise e solução de problemas. Ela trabalha exatamente nessas vertentes, nisso que foi trabalhado aqui pela professora Maraí na aula passada, e hoje nós estamos vendo aí, até revisando um pouquinho. Então, assim, ó, se atente não somente ao nosso material, mas também se atente a pesquisar, porque assim, ó, nós estamos passando aqui algumas ferramentas para vocês. Existem milhares, existem várias. E essa metodologia MASP, de análise e solução de problemas, é uma delas, que também cabe aqui, inclusive nessas etapas que foram passadas pela professora. Tá ok? Vamos lá. Ok, obrigada, professor. Então, vimos todas as etapas da solução de problemas, vimos também o brainstorm, a espinha de peixe, né, que é o diagrama de Ishikawa, onde eu vou trabalhar por que ocorrem algum problema. Por que esse problema ocorre? Que no nosso caso aqui é porque ocorrem problemas no trânsito, relacionado ao trânsito, e nós vimos também que temos as categorias de análise desses problemas, que podem ser, por exemplo, no caso específico de acidente de trânsito, o problema pode estar no motorista, né? Digamos, ele não é educado para dirigir com responsabilidade, ou desconhecimento da legislação, ou ainda o motivo poderia estar relacionado ao veículo, né? Poderia ser veículos mal conservados, ou esses veículos não ter equipamentos de segurança, como cinto de segurança, por exemplo, ou algum problema no freio. O problema poderia estar relacionado também à questão da fiscalização, que pode ter sido insuficiente, ou faltar equipamentos, ou faltou treinamento adequado, e ainda poderia estar relacionado às vias, né, as estradas, as rodovias que poderiam estar sem conservação ou sem sinalização. Quer dizer, a gente observa o problema em todos os seus aspectos: motorista, veículos, fiscalização e vias. Depois disso tudo esquadrinhado, a gente consegue ter uma visão melhor do que realmente, aonde está localizado esse problema e como resolvê-lo. A partir daí, nós discutimos o brainstorming, que foi o processo de explosão de ideias, em que as pessoas apresentam verbalmente suas sugestões para resolver problemas ou até mesmo para aproveitar alguma oportunidade. Vimos também o diagrama de causa e efeito, né? Vimos Pareto, estudamos Pareto, onde ele defende que muitas vezes 20% das causas, quando resolvidas, elas trazem um efeito significativo, ou seja, 80% dos nossos problemas são resolvidos. Então, é muito importante que a gente priorize o que vai fazer primeiro para que a gente possa colher o máximo de resultado possível. Então, essas foram as primeiras ferramentas que a gente teve a oportunidade de conhecer na aula passada, e agora, a seguir, nós vamos estudar também novas ferramentas, como o ciclo do PDCA, o fluxograma e o programa 5S. Ok? Vamos ver, então, os objetivos desta teleaula. Entender as ferramentas de gestão da qualidade e distinguir as etapas para aplicação dessas ferramentas da qualidade dentro de uma organização. Bem, a primeira delas é o ciclo do PDCA. O ciclo do PDCA é um ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria contínua. Segundo Palladini, o PDCA compreende um ciclo que inclui toda a organização.
Pode-se também aplicá-lo a cada atividade específica, criando-se um hábito de planejamento associado a cada ação executada na empresa, em qualquer que seja o nível. O ciclo do PDCA é o seguinte: é uma ferramenta que sugere que o planejamento deve ser aplicado de forma cíclica, de tal forma que a gente vai envolver 4 ações. A primeira delas é o planejamento. O planejamento, que a gente chamou aqui de P, cuja significado vem do inglês plan, planejar. Depois vem a execução, que a gente chamou aqui de D, do, que do inglês quer dizer fazer. Depois vem o controle, o check, que do inglês é checar mesmo, de controlar. E finalmente a ação, que representamos aqui com a letra A, de act, que do inglês agir, ação, agir. Né? Vamos ver agora uma matéria, uma externa, sobre o que é o nosso ciclo do PDCA. Você sabe o que é PDCA? PDCA é uma metodologia de 4 passos para implantar melhorias em processos ou produtos. Devido ao seu modelo intuitivo e fácil de aplicar em reais ganhos para as organizações, o PDCA é muito usado por empresas de todo o mundo e é uma ferramenta comum em projetos de qualidade, consultoria em planejamento estratégico e gestão da qualidade em geral. O conceito de PDCA fica mais fácil de entender quando olhamos para o significado da sua sigla em inglês. Plan, de planejar, do, de fazer, check, de acompanhar e o act, de corrigir. O que o ciclo PDCA sugere é que qualquer atividade de gestão ou planejamento estratégico que esteja sendo executado na empresa seja conduzido seguindo essas 4 fases. Plan, de planejar em português, é uma etapa em que se analisa os problemas que querem ser resolvidos, seguindo essa ordem: definição dos problemas, definição de objetivos e escolha dos métodos. Aqui o conceito de PDCA começa a se mostrar. A repetição estruturada e organizada em busca de soluções. Do, fazer. Agora é hora de colocar a mão na massa, executar tudo o que foi determinado no passo anterior, treinar o método, executar, realizar eventuais mudanças, não procurar a perfeição, mas o que pode ser feito de forma prática. Cheque. Essa é uma das etapas mais importantes que definem o conceito de PDCA. Depois de checar, você deve agir de forma melhorada, verificando se o padrão está sendo obedecido, verificar o que está funcionando e o que está dando errado, perguntar por quê a cada passo. Act, corrigir. Agora é hora de agir com mais assertividade. As coisas estão conforme programadas? Então continue assim. Na verdade, existem inconformidades? Então devemos agir para corrigir e prevenir os erros, melhorar o sistema de trabalho, repetir as soluções que se mostraram adequadas. Ao final da 4ª fase, o conceito de PDCA recomenda o reinício do ciclo para se buscar uma melhoria contínua sem interrupções. Então, você viu aí no vídeo, né, essa metodologia, essa ferramenta que é o PDCA, né, como a professora Maraí falou agora há pouco, ela falou das questões, das 4 fases deste que é, na verdade, um ciclo de melhoria contínua. O P significa plan, que é de planejamento, né? Então, é onde você faz, realiza todo o seu planejamento, do que você pretende fazer, do que você pretende alcançar, o que realmente você quer colocar ali no teu planejamento como meta, né? Até como algo para você alcançar lá na frente. Logo em seguida, ela vem para a letra D, né? Que é do do, é do verbo fazer, na verdade. Então, planejar, fazer. E aí você começa, ou então executar, na verdade, como nós encontramos geralmente aí nos conceitos, nos livros. Então, executar é exatamente você colocar em prática aquilo que você planejou, na verdade, para ver se está dando certo. Opa, não, planejei fazer isso, né? Agora eu vou executar esta ação. Professora Maraí, quer continuar aí, então? Tudo certo. Pode aqui, ir. professor. Então, vamos dar continuidade. O ciclo do PDCA, ele
como nós vimos, a primeira etapa dele é o planejamento. Nessa fase, são definidos os objetivos de cada processo até chegar num produto ou num serviço final e que é o cliente queria, requerido pelo cliente, considerando a política da empresa. Então, P é planejar, vem do inglês essa palavra, planejar. Ela envolve tudo o que vai ser feito para resolver uma determinada situação, para superar uma determinada dificuldade dentro de uma organização. Nós vamos trabalhar, inclusive nesse momento, decidir que método vamos utilizar para resolver esse problema. Ou seja, é colocar tudo no papel, é colocar de forma que nós possamos visualizar o que está acontecendo e pensar no que vamos fazer de uma forma estruturada. Se não conseguirmos colocar nem no papel, como que iremos resolver esse problema? Não é? Então, é uma etapa muito importante, é uma etapa muito necessária, porque se fizermos um planejamento bem feito, as demais etapas serão alcançadas com muita facilidade, com muita tranquilidade e poderemos resolver, então, a situação que se apresenta. A próxima, na sequência, nós temos o fazer, que do inglês quer dizer do. O verbo do em inglês é fazer. É o momento em que o plano será executado. Dessa forma, os indivíduos que participarem da implantação do ciclo do PDCA deverão realizar treinamentos de acordo com o método que ficou decidido que vai ser utilizado. Então, cada processo é realizado conforme aquilo que foi definido na primeira fase, ou seja, no planejamento. Assim, os dados são coletados para que se faça uma análise posteriormente. Ou seja, a gente acaba percebendo que muitas vezes essas ferramentas, elas se sobrepõem. A gente fez no planejamento, a gente pode fazer um brainstorming, não é? No planejamento também a gente pode utilizar o diagrama de Chikawa. A gente pode utilizar uma ferramenta enquanto está colocando outra em prática, né? Então, do é fazer, é colocar a mão na massa e colocar em prática tudo aquilo que a gente estava fazendo na etapa anterior, certo? Então, vamos lá. Checar, check, é o terceiro passo. Com a implantação, os processos, eles são analisados através de ferramentas próprias, a fim de verificar se cada processo cumpre aquilo que foi proposto no planejamento. É nessa fase que poderão ser encontrados erros ou falhas no processo. Então, checar nada mais é do que verificar se aquilo que está sendo feito, de fato, está funcionando, né? É dar um nosso olhar, é dar uma verificada se está tudo correndo conforme foi planejado. E se as ações que foram implementadas estão, de fato, sendo executadas. E se essa forma que as coisas estão sendo executadas, se elas realmente estão sendo bem feitas, da forma correta, da forma que deve ser. Então, é muito importante, cada etapa dessa não está aí por acaso, certo? Bem, o próximo passo é agir. Então, agir, action, né? De acordo com o resultado da etapa, checar, né, na etapa anterior, serão observadas as falhas nos processos, se houverem, né? E se os objetivos foram atingidos. Caso contrário, se houver alguma falha, né, se não deu certo os objetivos, então esses devem ser melhorados, os objetivos devem ser melhorados. E aí começa tudo de novo, as etapas se reiniciam. Então, é a hora de ir por mãos à obra.
né? É a hora em que a gente arregaça as mangas e realmente vai colocar em prática tudo aquilo que foi determinado. Nesse momento também, se houver alguma coisa que não ficou ainda adequada, isso deve ser trabalhado novamente, volta para o ciclo do PDCA e aí checa-se novamente, até que tudo esteja funcionando perfeitamente e vire o padrão. Quando a gente fala em qualidade, a gente fala muito em padrão, em criar procedimentos, mecanismos, formas que padronizem e a coisa passe a ter realmente aquela garantia de que ela saiu conforme o planejado, certo, professor? Certinho, professora. Então, assim, ó, o PDCA, vou até dar um exemplo aqui para você que está aí com o teu projeto integrador, está falando da sua cooperativa, você começou a planejar lá, lembra? Começa a planejar o que você quer para a sua cooperativa, qual é o objetivo futuro, o que você realmente quer alcançar. E você coloca tudo no papel, né, da forma, lógico, de uma forma bem clara, bem específica. Lembra lá das metas, que as metas são SMART, elas têm que ser específicas, mensuráveis, temporais, enfim. E aí você vai colocar isso no papel, depois começa a executar. Opa, se digamos que você em um ano queira fazer várias coisas, né? Então, cada mês do ano você dividiu alguma dessas etapas para você fazer. Então, cada mês você vai verificar se está executando conforme planejado. E isso você vai fazer como? Vai checar se aquela execução está dentro do planejado. E se alguma coisa estiver fora do curso, fora da linha, na verdade, você vai começar a fazer o quê? Lembra lá da letra Azinha? O A para corrigir, no caso o problema. O agir, na verdade, o agir para corrigir o problema. Se tudo estiver ok, continua o ciclo, porque de repente tu quer melhorar. E você consegue melhorar e aí planeja novamente para poder dar certo lá na frente. Obrigada. Nada, professor. É a melhoria contínua, né? Kaizen, novamente, o que é isso? Melhorar sempre, certo? Então vamos dar continuidade. A outra ferramenta que nós nos propomos a trabalhar hoje é o fluxograma. É um tipo de diagrama. Ele pode ser entendido como uma representação gráfica que apresenta todos os passos necessários para a execução de um determinado processo. O fluxograma utiliza símbolos reconhecidos facilmente para representar cada etapa de um determinado processo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui no meu desenho, o início de um processo, de alguma coisa, de alguma tarefa, de alguma produção que eu vou fazer. Depois, eu passo para a fase do processo propriamente dito, que é onde eu vou executar as minhas atividades ou produzir o meu produto, o meu serviço que eu quero. Só que aí chega um momento em que tenho uma dúvida. Será que eu faço de um jeito? Será que eu faço de outro jeito? Eu tenho decisões a tomar. Se tiver tudo ok, sim, eu passo para a etapa seguinte. Caso contrário, eu volto e realmente faço tudo novamente para resolver aquele processo ou aquela situação. E muitas vezes, durante existem várias etapas dentro de um processo até eu chegar ao final. Mas isso aqui é só um exemplo bem simplesinho de apenas um processo que tem início, que tem o processo propriamente dito, a decisão, se for necessário retornar, eu retorno e finalmente eu termino o meu processo. Mas às vezes ocorre que não é bem assim, né? Bem, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma condição mais específica sobre fluxograma. O fluxograma, né, através do estudo desses gráficos, dessas informações, desses desenhos, é possível descobrir eventuais lapsos, alguma coisa que parou pela metade, alguma coisa que não ficou bem definida, né? Ali realmente é um potencial fonte de problemas. O fluxograma, ele pode ser aplicado em qualquer situação.
seja o percurso de uma fatura, pode ser o fluxo de materiais, etapas de uma operação de vendas. Qualquer etapa eu posso colocar no papel na forma de gráficos, o passo a passo, o caminho que eu vou fazer para verificar se está tendo alguma falha, onde que está essa falha, que medidas que eu posso tomar para prevenir ou para corrigir aquela falha e assim sucessivamente, a cada etapa daquele processo. Então, um processo ele tem várias etapas e a cada etapa pode ser que ocorra algum problema, algum imprevisto e se isso acontecer, o que eu faço? Qual é o próximo passo? Então, o fluxograma, ele ajuda muito a gente a ter essa visão, essa ideia do que é para ser feito no passo a passo. É uma maneira gráfica da gente representar o passo a passo de um processo, certo? Vamos lá. Vamos ver agora uma externa que vai explicar para a gente bem direitinho uma ideia de como funciona, por exemplo, vamos assistir uma simples televisão, um programa, e aí acontecem alguns problemas. Vamos ver. Ai, ai. Oi, amor. Hoje o dia foi bem produtivo, hein? Que bom, né? A gente vai poder descansar pra amanhã. Vamos assistir algum filmezinho pra relaxar? Sugere alguma coisa? Vamos ver o que tá passando de boa na TV? Vamos. E aí? O que a gente vai assistir? Não sei, amor. O que você tá a fim de assistir? Que tal a gente ver os últimos capítulos da novela? Pode ser. Vamos ver se o sinal tá funcionando? Amor, essa semana vai ser os últimos capítulos da novela. Vamos assistir? Vamos. Deixa eu ligar aqui. Ixi, amor. Eu acho que ela tá apresentando problema de novo. Acho que a gente vai ter que ligar pro técnico. Liga pro José. Boa ideia. Alô, José? Oi, tudo bom? Então, a minha televisão tá apresentando aquele problema de novo. Isso. Ela não tá ligando, e quando liga ela fica com a tela escura. Você pode vir aqui? Então tá, obrigado. Não, vamos esperar. Ai, amor, tô cansada. Amor, hoje foi um dia de trabalho bem cansativo. Mas pelo menos agora a gente pode assistir alguma coisa bem bacana pra relaxar, né? Vamos. Tá ligando? Agora sim. Essa semana vai passar os últimos capítulos da novela. Liga aí, tá tudo mais fácil. Bora assistir. Ué, não tá ligando? Ai, vamos dar uma olhada. Amor, acho que a gente vai ter que ligar pro técnico de novo. Liga pro José. Boa ideia. Oi, José. Oi, tudo bom? Então, a minha televisão ela tá dando problema. Ela não tá ligando quando eu ligo ela na tomada. Você pode vir aqui? Ok, então, vou esperar. Amor, vou esperar. Que tal a gente assistir o noticiário antes de ver o filme? Boa ideia. Não tive tempo de assistir o noticiário sobre a cidade hoje. Assisti. Vamos lá. Tá ligado? E aí, amor, tá vendo alguma coisa? Apareceu. Tá muito ruim a imagem. Tá péssimo. Assim.
Então, como a gente viu, assistimos uma situação em que o casal está querendo assistir um programa de televisão e acontecem coisas, claro que não foi tudo ao mesmo tempo, né? Mas às vezes acontece isso na casa da gente e aí o que a gente faz? É claro que pegamos um processo bem simples, algo fácil de resolver, mas é só para podermos ilustrar como que funciona e o que vem a ser o fluxograma. Vamos dar uma olhada aqui no nosso desenho. Bem, o processo começou com a simples ação de ligar a televisão, certo? Aí houveram várias situações. A primeira delas, aparece a imagem? Bem, se a imagem aparece, então é sim, certo, a imagem aparece. A imagem está boa? Sim, a imagem está boa. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou assistir o programa, ok? Tranquilo. Mas às vezes acontece que o casal ligou lá a TV, a imagem não apareceu. Puxa vida, o que aconteceu? O fio está conectado na tomada? E não estava conectado na tomada. Então, o rapaz lá do filme conectou o fio e aí fez a verificação novamente. Aparece a imagem e a imagem não apareceu novamente. Então, vamos chamar o técnico, né? Aí o técnico veio, olhou, a imagem está boa? Sim, a imagem está boa. Então, vamos assistir o programa. Né? Mas às vezes a imagem continua não aparecendo, né? Aí chama o técnico novamente. Aí agora, a imagem está boa? Sim, está boa. Ou então acontece assim, a imagem não está legal e aí a própria pessoa consegue resolver, operar os ajustes que fazem necessários. A imagem está boa? Sim, a imagem está boa, então vamos assistir o programa. Quer dizer, nós vimos várias possibilidades, né? E para cada uma delas houve uma outra ação. Se ela estava boa, sim, vamos assistir o programa. Se não estava boa, então vamos fazer os ajustes necessários. Fez ajuste, continua ruim? Sim, então chama o técnico. Quer dizer, são situações do nosso dia a dia, são situações que realmente acontecem dentro da nossa casa, da nossa empresa, da nossa organização, da nossa cooperativa. Então, é um exemplo simples, né, com uma imagem de televisão que muitas vezes não está operando e que a gente sabe que deve tomar alguma ação corretiva ou preventiva depois que aquela situação aconteceu, né? Então, da mesma forma, dentro das nossas organizações, lá dentro da cooperativa, quando acontecer algum problema, a gente precisa estar ciente do que está acontecendo e tomar as ações ou corretivas ou preventivas. Então, é por isso que o fluxograma é tão necessário, porque ele é essa ferramenta que vai facilitar para que a gente tenha uma visão geral de tudo que está acontecendo, para poder saber o que fazer. É também uma ferramenta importante para planejar, para que a gente possa mapear tudo que vai ser feito e não esquecer de nenhuma parte, porque se a gente esquece alguma parte, pode ser que trave todo o processo e isso também vai prejudicar na garantia da qualidade, certo? O professor gostaria de fazer algum comentário? Até é sempre bom comentar sobre essa questão do fluxograma, porque ele, na verdade, é um mapa que você pode ter aí para resolver determinados problemas, sejam eles problemas mais complexos, sejam eles problemas um pouco mais simples, né? De você simplesmente colocar lá qual o problema, qual a decisão a ser tomada, qual a medida a ser tomada, se resolveu, vai para um próximo processo, se não resolveu, né, vai para o processo seguinte ou volta para o anterior. Então é algo assim que de repente você pode começar a fazer com coisas pequenas, mas depois até colocar em coisas maiores. E se surgir esse problema de novo, de repente aquela pessoa já vai seguir as etapas desse fluxograma. Não serve só para problemas, tá? Ele serve para poder resolver N situações da tua cooperativa, da tua organização, pelo fato de que você vai ter lá um início,
vai ter um questionamento, se sim ou se não. Se sim, vai seguir, se não, vai seguir também, né? Mas pode ocorrer de que se não, você mesmo consiga resolver, um terceiro, uma empresa, ou simplesmente vai seguir para um outro processo, e isso vai te fechar num mapa aí bem específico para resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação. É isso, professora. Então, e é bom também porque a gente consegue ter aquela visão, né, geral. De um todo, exatamente. Às vezes você vai começar a resolver uma situação pela primeira vez e aí você não tem ainda a noção, né, se aquilo é uma coisa muito complexa ou se é algo simples de ser feito. Então, pelo menos você vai criando um mapa na sua mesa, na sua ideia, você vai tendo aquela ideia ampla do que realmente você está se metendo, né? Com certeza. Ok, muito bem, vamos dar continuidade. A próxima, e não menos importante, agora nós vamos ver, é a ferramenta Programa 5S de qualidade. O que é o Programa 5S? Ele surgiu como uma prática no Japão, onde existe uma tradição segundo a qual os pais transmitem para os filhos os fundamentos do Programa 5S. Aqui no Brasil, você perceberá que esse programa está sendo muito utilizado nas empresas, com a meta de alcançar um índice maior de organização e possibilitando um ambiente agradável, organizado e limpo. O significado, o que significa 5S? 5S significam 5 sensos. Em português, nós utilizamos o S e colocamos, atribuímos a palavra senso, S de senso. Mas, originalmente, essas palavras vêm do Japão. Seiri, que é o senso de utilização. Seiton, senso de ordenação, de arrumação. Seisou, que é o senso de limpeza, de conservação. Seiketsu, que é o senso de saúde, asseio, padronização. E Shitsuke, que é o senso de disciplina. Nós vamos ver cada um desses sensos separadamente, mas primeiro vamos assistir agora uma externa falando sobre o programa 5S. 5S é um programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvido no Japão, que tem a ideia de aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e padronização. O 5S normalmente é implementado como um plano estratégico para que alguns aspectos fundamentais das empresas comecem a apresentar melhorias rumo à qualidade total. O nome 5S vem de 5 palavras japonesas que começam com a letra S. A principal vantagem do programa 5S é a facilidade que ele tem de provocar mudanças comportamentais e pode ser implementado em qualquer tipo de empresa, órgãos públicos, escolas, associações e até na vida pessoal de cada um. Vamos ver as principais características de cada um dos S's. Seiri significa senso de utilização e trata de separar o necessário do desnecessário no ambiente de trabalho. O resultado desse primeiro passo do programa 5S é um ambiente de trabalho estruturado e organizado. O segundo S é de Seiton e significa senso de ordenação e arrumação, onde cada coisa precisa estar no seu devido lugar. Seiso é senso de limpeza e conservação do local de trabalho. Qualquer elemento que possa causar algum desconforto, como mau cheiro ou até mesmo a falha na iluminação. O resultado aqui é ter um ambiente tranquilo para os funcionários. O quarto conceito do programa é Seiketsu. Se trata do senso de saúde e padronização. Shitsuke é o quinto e último processo do programa e seu conceito é a disciplina. Quando está em execução, significa que o programa está em andamento correto. Agora você se pergunta, mas para que serve mesmo esse programa? No geral, podemos dizer as principais vantagens, que são aumento de produtividade, facilidade para detectar erros, prevenção de acidentes, melhorias no ambiente de trabalho, entre outras muitas coisas. Muito bem.
Então, vamos ver agora detalhadamente cada um desses 5 S's, dos 5 sensos. Senso de utilização, que é o primeiro que foi mostrado para a gente. Mantenha somente o que é necessário, na quantidade certa, pois o que não é de utilização no processo ocupa espaço e atrapalha. As pessoas devem ser estimuladas a saber diferenciar o útil do inútil, eliminando o inútil de forma a melhorar o acesso, o fluxo e também a segurança do local de trabalho. Então, nesse momento, o que as organizações fazem? Elas literalmente descartam aquilo que não é utilizado. É útil? Não. Então, descarta. Elas colocam literalmente as coisas em um momento, num local onde elas vão ser descartadas. O que é útil vai para o lugar certo. O que não é útil vai jogar fora, ou vai ser doado, vai ter uma destinação necessária, mas não pode ficar dentro da empresa ou dentro do local de trabalho, nada daquilo que não esteja relacionado com a atividade do trabalho em si. Não está, então descarta. É útil? Não. Descarta, tira, joga fora, doa, faz qualquer coisa, mas tira dali, certo? Então vamos para o próximo passo. Senso de ordenação, organização, cada coisa em seu lugar. Existe um lugar para cada coisa e cada coisa fica no seu devido lugar. Tudo, após o seu uso, deve ser guardado no lugar certo, no lugar determinado. Todas as coisas necessárias devem estar disponíveis e à mão e ordenadas de acordo com a sua utilização. Então, aquelas coisas que eu preciso utilizar o tempo todo, elas têm que estar pertinho de mim, né? A mão tem que estar ali junto. O que eu uso com tanta frequência assim, elas ficam guardadas no lugar certo, um pouco mais afastadas de mim. E aquelas coisas que eu raramente uso, ou quase nunca uso, elas também devem estar num setor lá bem distante, que não me atrapalhe. Ou seja, as coisas têm que estar organizadas de acordo com a utilidade, de acordo com a necessidade delas, guardadas no seu devido lugar, etiquetadas, arquivadas, organizadas mesmo. Por quê? Porque isso daí vai facilitar muito. Se eu ficar, por exemplo, com a minha mesa cheia de papéis que não são úteis naquele momento, aquilo só vai atrapalhar o meu dia a dia dentro de uma organização. Se eu deixar algum objeto no meio, atrapalhando a passagem, aquilo pode até causar um acidente. Então, as coisas elas têm que estar perto porque elas têm alguma utilidade, porque elas precisam estar perto. Se não precisa, então eu tenho que guardá-las no local certo, no local destinado. Bem, dando continuidade. Senso de limpeza, onde as pessoas devem ser estimuladas a produzir e estar num ambiente limpo, né? O ambiente limpo representa qualidade e segurança, isso deve ser enfatizado para a organização, a ponto de que cada pessoa na empresa, antes e depois do trabalho realizado, ela retire o lixo, né? E coloque num destino adequado. Depois vem o senso de saúde, que significa cuidar do bem-estar próprio, do bem-estar coletivo, um bom clima organizacional, qualidade nas relações de trabalho. Essa palavra chama-se Seiketsu, significa padrão, ambientação, higiene, conservação e asseio. E por último, mas não menos importante, o senso de autodisciplina, que é fazer certo de forma natural. É quando a pessoa se compromete com as normas e com os padrões éticos, técnicos e com a melhoria organizacional. Uma pessoa autodisciplinada expõe e discute suas ideias, mas assim que a questão for tomada, ela executa conforme o combinado. Bem, nós
continuamos com a nossa proposta de manter a nossa escola limpa, cuidar da nossa escola, e cada vez mais a gente vê que isso tem muito a ver com a questão da qualidade. Então, minha gente, aqui terminamos essa parte, as ferramentas da qualidade que nós nos propomos a estudar hoje, e vamos partir daqui a pouquinho para um rápido intervalo, e depois nós vamos voltar para corrigir as atividades que propomos para vocês, certo? Professor, gostaria de falar alguma coisa? No mais é só agradecer mesmo, e daqui a pouco nós voltamos aí para essa resolução de exercício. Muito obrigado, hein? Olá, estamos de volta. Vamos dar mais uma revisadinha no conteúdo da aula de hoje e em seguida nós vamos passar para a atividade que nós propusemos agora, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, o que vimos? Estudamos o ciclo do PDCA, estudamos que o PDCA, o que é? Planejar, do fazer, C, checar e agir. Planejar, executar, checar e agir. Vimos também o fluxograma. O fluxograma é uma representação gráfica dos passos para a execução de um processo, do passo a passo, das etapas para a execução de um processo. E terminamos também estudando outra ferramenta da qualidade, que é o 5S, ou os 5 sensos do programa de qualidade. Nós aprendemos que essa sigla 5S resulta de 5 palavras japonesas que começam com a letra S. Seiri, que é o senso de utilização. Algo que não está sendo utilizado deve ser descartado. Seiton, que é o senso de ordenação, organização, manter as coisas certas no lugar certo. Seisou, que é o senso de limpeza. Limpeza no sentido de limpeza do ambiente, mas também no sentido de limpeza das relações. É um ambiente saudável, sadio, sem fofoca, sem discussão, sem desentendimentos, sem promover coisas que vão só prejudicar o bom andamento do trabalho. Então, além da gente trabalhar num ambiente limpo, cuidado, seguro, sem correr risco de se machucar, a gente também trabalha num ambiente saudável, onde as relações são muito importantes, onde as pessoas se motivam, se completam, se ajudam e não ficam assim falando e fofocando umas das outras, não é isso, professor? É isso mesmo. Quando se fala nessa metodologia 5S, nós estamos trabalhando com empresas altamente voltadas aí para a organização. Não a organização à empresa, a organização interna de todos os seus processos, né? E isso não envolve só os processos, envolve principalmente quem? As pessoas, até porque tem um senso da saúde. É trabalhar com as ferramentas certas para que você consiga se manter saudável no ambiente de trabalho. Imagina você, principalmente quando se trabalha com cooperativas, por exemplo, cooperativas que vão mexer com laticínios, com leite. Imagine que você está trabalhando lá
com leite, de repente não tem as ferramentas adequadas, sobra algum leite ali em algum lugar, derrama, e depois de um tempo esquecem ele lá, fica azedo, de repente vai atrair roedores, vai trazer muitas doenças até para os funcionários, e aí a produtividade vai cair, e o maior prejudicado não vai ser a organização, né, como um todo, mas sim as pessoas que estão lá. Então os 5 sensos, eles vêm aí para trazer realmente o senso de organização geral da tua empresa, da tua cooperativa, né? Traz benefícios mútuos, tanto para a cooperativa, para a organização, como também para os colaboradores que nela atuam, professora. É isso mesmo, verdade. Então, dando continuidade, nós vimos Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e o Shitsuke. Seiketsu, senso de saúde, e Shitsuke, senso de autodisciplina, ou seja, manter tudo continuamente melhorando, tudo no seu lugar, tudo organizado, né? É manter a ordem, nada mais do que isso, né? Então, a partir daí vamos trabalhar as nossas atividades de sala de aula. Bem, a primeira questão é o seguinte: marque verdadeiro ou falso para a seguinte afirmativa. PDCA é uma ferramenta que proporciona ao gestor a possibilidade de elevar o nível de desempenho de uma organização. Ferramenta que proporciona ao gestor a possibilidade de elevar o nível de desempenho da organização. Alguma resposta aí, professor? Algum comentário? Eu vou até comentar aqui o comentário que veio lá de Cerejeiras, agora há pouco no chat, dizendo que muitas empresas elas não conseguem seguir adiante ou realmente ter resultados satisfatórios, porque muitas vezes não aplicam o PDCA e muitas vezes elas até aplicam o PDCA, mas deixam a desejar em alguma das determinadas fases, né? Eu até gostaria de citar um pouco esse questionamento que surgiu pelo seguinte fato: geralmente as empresas planejam e muitas empresas planejam muito bem. E quando elas vão para a execução, elas também executam muito bem, apesar de algumas deixar a desejar nessa fase de execução, porque deixa passar uma parte aqui, deixa passar outra parte ali, né? Mas onde elas mais pecam é exatamente na fase de controle, lá no C, do cheque, né? Na fase de controlar, para saber se tudo aquilo que foi planejado realmente está sendo executado da forma que foi planejado. Então, as empresas esquecem muitas vezes da fase de controle, às vezes vão até corrigir sem necessidade, porque acham que estão conseguindo ali, não está dentro do padrão, e aí fugir um pouco da linha, vão corrigir. Muitas vezes nem há necessidade disso tudo, professor. Muito boa observação, professor. Muito obrigada pela sua nada. colocação. Então, vamos voltar à questão. PDCA é uma ferramenta que proporciona ao gestor a possibilidade de elevar o nível de desempenho na organização. Essa questão está verdadeira ou falsa? O que o pessoal está sinalizando para a gente? Ariquemes, de Paraná, Vilhena, né, os professores aí, todos eles marcaram aqui a questão letra A, que ela é verdadeira. Parabéns. Então, assim, parabéns, vocês marcaram certo. Essa não foi uma questão que dizia muito claro que era o PDCA, mas que aumenta o desempenho das organizações, é claro que aumenta, né? Lembra que nós comentamos lá, eu, professor Amaraí, no início da aula, que o PDCA é um ciclo de melhoria contínua. Então, se está dando certo na primeira vez, ele vai continuar dando certo, porque você vai mudar, né, alguma coisa se tiver necessidade, senão você vai padronizar, mas é lógico, tudo com o tempo vai seguindo um fluxo que você precisa alterar alguma coisa, porque surgiu uma nova necessidade, surgiu um novo padrão, e aí você vai querer seguir essas fases. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu espero que a professora Maraí não fique chateada comigo. Se você errasse uma questão dessa e me visse na rua, não fala comigo. Atravessa, vai para o outro lado, não fale mais comigo não, porque olha, eu ia ficar chateado, viu, professor? Sinceramente, viu? Mas parabéns, todos vocês acertaram.
É verdade. É. Mas tem uma máxima popular que fala assim, time que está ganhando não se mexe, Não mas se a gente mexe. tem que estar sempre... Sabe que mexe. Sempre vai ter alguém que vai precisar de uma pequena forcinha ali, de alguma coisa, e aí você dá uma alteradinha para poder seguir o fluxo normal. É verdade. Vai esperar piorar para poder melhorar, né? Não pode. Então vamos dar sequência. Marque também verdadeiro ou falso para a seguinte afirmativa. No ciclo do PDCA, o P de planejamento corresponde à etapa de identificação do problema, do seu diagnóstico e de elaborar um plano com alternativas de solução para o problema encontrado. Será que está certa essa questão? O pessoal está comentando alguma coisa aí, professor? Já tivemos algumas respostas aqui também. O pessoal colocou aqui, ó, questão número 2, ó. Cadê? A Michele, a aluna responde. A Michele, ó, questão número 2, falso. Né? Já tem resposta da 3, mas vamos deixar para daqui a pouco. Lá o pessoal de Vilhena também aqui, ó. Questão número 2, falso, né? Alguns responderam verdadeiro. Vamos explicar melhor aqui, né? Exatamente para que não haja dúvidas aí dessa questão, tá bom? Nessa aqui, ó, ela já teve Partiu o coração. Né? Alguma coisinha aí, algumas pessoas já tiveram alguma dúvida, mas a professora Maraí vai explicar direitinho para vocês. Então, pessoal, o P de planejamento, né, corresponde justamente à etapa de identificação de um problema. E aí, logo em seguida, fazemos o diagnóstico, elaboramos um plano com as alternativas e a solução para o problema. Olha, elaboramos um plano com as alternativas e solução para o problema encontrado. Então, essa resposta é verdadeira. Verdadeira, Okay? muito bem. Partindo para a terceira, podemos dizer que o A de act, ação, é a etapa de tomada de decisão, padronizando o que deu resultado positivo, encaminhando possíveis resultados negativos que ainda permanecem para a nova rodagem do ciclo do PDCA. Act, ação, etapa de tomada de decisão. E aí, professor, o que o pessoal está falando dessa questão? A questão 3 aqui, o pessoal de Vilhena respondeu verdadeiro, né? Lá o professora presencial, a professora Fátima, muito obrigado, professora, pela presença, né? A professora Maria Cândida também lá de Vilhena, Rosa Maria lá de Paraná respondeu questão 2, deixa eu ver quem mais aqui, 3, questão 3, professora Lídia Leite lá de Ariquemes respondeu que é falso. Não é verdade? A professora de Paraná, Rosa Maria, também respondeu que é falso. Maria Cândida, lá de Vilhena, falso. Cerejeiras, falso. Pessoal, vocês estão indo no rumo certo, tá? Vocês estão indo no rumo certo e assim, qualquer dúvida que vocês tiverem de determinada questão, podem perguntar no chat, mas ó, a hora de errar, de repente, é aqui mesmo. Aquilo que eu falei lá é brincadeira de você me ver, se você errar uma questão, me ver na rua, não, pode comentar. Se preocupa não que eu vou comentar, vou conversar com vocês. Não fica... Normalmente, né? Normalmente. Aquilo é brincadeira, tá? Né? Mas assim, ó, tem questão que é aquela história. Se você errar, poxa, não fala comigo mais não. Mas não, pode falar. Isso é brincadeira. Então, muitas respostas aqui, a questão 3, letra F, o pessoal que está participando aí de Cerejeiras, Vilhena, de Paraná, Ariquemes, estão indo no rumo certo, né, professora Maraí? Estão indo no rumo certo, com certeza. E a resposta correta realmente é a letra F. Por quê? Olha só, F é falso porque o que deu errado não pode rodar novamente no ciclo do PDCA. A ação precisa ser corrigida, o problema precisa ser corrigido. E aí, então, é que ele vai rodar novamente. Né? Então, isso daí era mesmo uma pegadinha para ver se o pessoal estava prestando atenção, porque realmente, se algo está dando errado, opa, pera lá, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Até mesmo porque nós vimos isso daí quando estudamos o fluxograma, lembra, professor? Lembro sim, e olha, parabéns a todos, até pelo fato do seguinte, olha, se deu errado, por que eu vou rodar isso de novo no PDCA? Não, na verdade, eu já vou começar a planejar novamente a forma correta.
né, de se agir, eu vou agir corretamente para que esse erro que estava lá no planejamento não aconteça novamente. Agora pode ser que surja um novo erro de um novo planejamento e aí eu vou agir novamente. Lembre-se sempre, o ciclo PDCA ele é um ciclo, ele não para nunca. Então tá ali, eu planejo, eu executo, eu checo e eu vou agir. Esse agir ele pode ser tanto para corrigir algum problema que deu errado ou para padronizar. E aí se padronizar, é aquilo que eu falei, as tecnologias elas vão aumentando cada vez mais, coisas novas vão surgindo e de repente aquilo que está bom, opa, eu posso melhorar um pouquinho, surgiu uma tecnologia melhor. Olha aqui, nós estamos aqui, ó, eu aqui na minha cidade, você na sua, vários de vocês espalhados aí no estado de Rondônia inteiro e nós estamos nos comunicando. Será que se a tecnologia tivesse parado no tempo, alguns anos atrás, nós estaríamos aqui conversando? Com certeza não, não é verdade? É verdade, parecia coisa de filme de ficção, né? A gente nem imaginava que pudesse realmente se tornar realidade e nós pudéssemos estar aqui trocando ideias online, né? Respondendo, tirando dúvida, vocês dando opinião, cada um dizendo o que pensa acerca de um determinado assunto. E isso é que faz as coisas sempre evoluírem e melhorarem, certo? Bem, vamos para a quarta questão. O que são os fluxogramas e para que servem? Vocês lembram do que a gente falou durante a nossa aula, né? Dos exemplos que foram dados, né? Da externa que a gente apresentou? O fluxograma é uma oportunidade da gente ter um mapa geral de uma determinada situação, não é isso? De como que as coisas funcionam, de onde poderia ocorrer um problema e o que a gente poderia fazer para resolver aquela situação. Como é que o pessoal está respondendo aí? Está aqui a Michele, lá da escola Francisca Martendal, ela responde tipo de diagrama. Ele pode ser entendido como uma representação gráfica que apresenta todos os passos necessários para a execução de um processo. Muito bem. Muito bem, a resposta dela até bem elaborada, e dentro daquela teoria que nós estamos trabalhando. Então, aluna Michele, ó, parabéns a tua resposta. Eu devo lembrar o seguinte, acho que até a professora Maraída iria comentar isso, as respostas elas não precisam ser idênticas àquilo que está lá na teoria. É da forma como você entendeu, mas é exatamente isso. Ela vai passar por várias etapas, é um fluxograma, um diagrama, né? Uma representação gráfica que você coloca lá cada etapa de um processo, dizendo se deu certo, se não deu, para onde ele vai, e aí por isso que tem aquele monte de setinha. Dependendo do processo, isso vai se tornar algo muito grande, algo extenso. É verdade, professora? É verdade. O pessoal da informática também utiliza muito isso, né, professor? Muito demais. Então, a gente pode utilizar no nosso dia a dia, dentro das organizações, dentro da cooperativa, para resolver problemas complexos, até problemas mais simples mesmo. É muito bom a gente ter uma ideia de onde a gente saiu para onde a gente vai chegar. Né? E é muito comum também as organizações, grandes organizações, se utilizarem dessa ferramenta para poder ficar bem claro a todos os colaboradores ou todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham dentro daquela organização, cada etapa do que deve ser feito, de onde veio, para onde vai. Isso é muito importante, principalmente para as pessoas novas que chegam dentro de um lugar e elas precisam ter essa consciência, né, do que pode, merece, deve ser feito e qual é o próximo passo. Então, muito boa a resposta da Michele. Vamos ver agora a nossa resposta padrão. O fluxograma é um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação gráfica e que apresenta todos os passos necessários para a execução de um determinado processo. O fluxograma, ele pode ser aplicado em qualquer situação, seja o percurso de uma fatura, seja o fluxo de materiais, ou sejam também etapas de uma operação de vendas, dentre outras ações. Então, é muito importante que a gente saiba o que fazer e a cada passo, a cada problema que surge, e que a gente tenha uma visão ampla também de onde ir,
né? O que fazer dependendo de cada situação que se apresente. Se um problema se apresenta, para que lado que eu vou? Né? Se deu tudo certo, então para que lado que eu vou? Isso é muito importante, principalmente se a pessoa ela não tem uma visão ampla do que acontece em determinado setor, uma determinada organização, e não deixar o padrão cair. Nós não podemos também dizer, eu não sei o que fazer, né? Como é que eu faço? Ninguém me disse. Então é importante que a gente tenha em algum lugar essa representação dos fluxos, o nome já diz, fluxograma, representação do fluxo, que as coisas, que os processos, que os procedimentos ocorrem dentro de uma determinada empresa ou de uma determinada organização. Alguém mais trouxe alguma outra possível... Na verdade, o comentário aqui, na verdade, é sempre esse, né? A questão do fluxo, dos processos existentes, né? E isso até o fluxograma nós vemos aí na disciplina específica, fora da gestão da qualidade, nós vimos também na disciplina de gestão de processos, né? É uma disciplina também que trabalha essa questão do fluxograma. Ele serve para qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação que você queira colocar na sua vida. Vamos colocar um exemplo bem prático aqui. Até aquele mesmo que passou do problema da televisão lá, se o técnico conseguiu consertar, se não. Ou então você que está lá para fazer a sua prova na escola, não é verdade? Estudei? Se sim, farei uma boa prova. Né? Não estudei? Olha outra etapa, olha a setinha lá. Estudar novamente e aí depois realizar a prova. Tirei uma nota boa? Se sim, parabéns para mim. Na verdade, se não, vou estudar novamente. Voltou para o processo, estudar novamente para poder fazer uma prova de recuperação. E aí esses processos eles vão se entrelaçando, né? Vão se ligando um ao outro até que chegue lá um resultado final. No caso desse da prova vai ser o quê? Parabéns, você tirou uma boa nota, você está aprovado. Então coisas simples que podem ser analisadas, professora, podem ser colocadas num fluxo de processo, num fluxograma desse, até para mostrar que os alunos ou qualquer pessoa, não precisa ser aluno, qualquer pessoa possa trabalhar com essa ferramenta da qualidade, seja numa empresa, seja na sua casa, seja na sociedade como um todo. Não, quero limpar a rua da minha casa, né? Quero limpar a rua da minha casa. É minha obrigação? É minha obrigação manter limpa. Se eu sujei, eu preciso limpar. A prefeitura não está limpando? Fazer a reclamação na ouvidoria. A prefeitura veio limpar? Parabéns. Não é verdade? Não, a administração pública conseguiu resolver o problema? Sim. Se não, o que fazer? Manda um e-mail, manda uma carta. A rua está limpa? Está. Problema resolvido. Então, são várias etapas que podem acontecer na vida de qualquer pessoa e qualquer tipo de situação. É verdade. Obrigada, professor, pelas suas considerações. Vamos para a quinta questão. A sigla 5S resulta de 5 palavras japonesas que começam com a letra S. Escreva o que cada uma delas representa. Essa aqui agora ficou facinho, né? Alguém mandou alguma resposta? O pessoal já está sabendo o que é? Podemos adiantar, passar para frente. Alguns aqui, as alunas Leidiane, Michele, Jeane respondem. Letra A, senso de vitalização. Letra B, senso de ordenação, arrumação. Letra C, senso de limpeza e conservação. Letra D, senso de saúde, asseio, padronização. E letra E, senso de disciplina. Né? Então o pessoal está bem ligado aí nas respostas, né? Vamos ver aí, né, professora? Né? Vamos lá? Seiri é a primeira delas. Senso de utilização. Se é útil, fica. Se não é útil, descarto. Né? Seiton, senso de ordenação. Vou colocar em ordem, cada coisa no seu devido lugar, tudo etiquetadinho. Seisou, senso de limpeza, senso de manter o ambiente agradável, até o ar arejado, não é isso? Manter tudo uma situação saudável para que possamos trabalhar num ambiente seguro de acidentes. Seiketsu,
sei que é senso de saúde, de bem-estar, de evitar até mesmo problemas, não só de saúde, mas também de relacionamento dentro das instituições. E o Shitsuke, senso de autodisciplina, é a melhoria contínua, é a necessidade que nós temos de deixar, mantendo a ordem para facilitar o nosso dia a dia dentro das organizações. Então, como a gente pôde ver, é difícil a gente dizer assim, quem tem bom senso aqui? Todo mundo entende que tem bom senso, não é verdade? Esses são os nossos bons sensos, né, oriundos do japonês. São ações, atitudes que só vão melhorar o nosso ambiente, a nossa condição de trabalho, para que possamos trabalhar num ambiente sadio, saudável, organizado, limpo, bem estruturado, certo? Mais algum comentário, alguma colocação, dúvidas? Eles, na verdade, voltam aqui para aquela situação, né? Eu até gostaria de comentar esse último senso, que é o de autodisciplina. Você, com certeza, deve conhecer algum japonês, né? Se não conhece, você já ouviu falar de algum japonês, ou então você já assistiu filme de japonês, você já ouviu falar de alguma coisa de japonês, e que eles são bem rigorosos. Eles são rigorosos consigo mesmo para poder, no caso das indústrias, das empresas, entregar um produto com a qualidade que o cliente merece, né? Eles são muito primorosos, né? São muito autodisciplinados para poder fazer a coisa certa na primeira vez, sem erros. Há erros, né? De vez em quando no processo pode acontecer, né? Mas às vezes é o mínimo possível. E, na verdade, essas teorias, essas metodologias japonesas, elas trabalham de uma forma para que tenha erro zero. Mas pode ser que erro aconteça, afinal de contas, né, nós somos seres humanos. Né? Você vê lá que eles já criaram vários robôs para substituir os seres humanos, robôs para as máquinas lá de solda das indústrias, máquinas para poder substituir alguma coisa ou outra. Isso tudo é coisa de japonês. Não estou falando que os outros países, né, tenham determinada tecnologia, claro que tem, mas o japonês é que começou a criar com seus processos, com seus padrões, com as suas metodologias, esse tipo de tecnologia que pudesse melhorar ainda mais o processo. Então, assim, esses 5 sensos, eles vêm assim para poder fechar toda aquela inteligência, digamos, artificial aí dos japoneses, né, fechar de uma forma para que o ambiente de trabalho, o ambiente da indústria, dentro da empresa, seja um ambiente agradável. Imagine vocês que eu estivesse aqui nessa mesa e tivesse uma impressora aqui, um quadro branco aqui, alguma coisa que não tem nada a ver. Eu teria um senso de organização. Para que eu vou utilizar isso, essa impressora? A não ser que fosse um curso para informática, né? Não tinha necessidade, não, eu tenho que imprimir alguma coisa, saiu na impressora bonitinho, imprimir para você ver. Tudo bem, mas não tem necessidade, eu preciso aqui do lado para poder conversar com você, né? O mouse e o computador é o suficiente, professor. É verdade. Então, o senso de autodisciplina é isso, é manter a ordem, né? Manter a organização, né? Deixar tudo no seu devido lugar, com a sua devida utilidade. Né? E vimos também que tudo isso surgiu, não por acaso, após um Japão dizimado pela guerra, onde os recursos eram mínimos, escassos. Então, não se podia dar ao luxo de fazer errado, de ter prejuízo, de perder matéria-prima, de perder material, de perder tempo, não é? Porque as coisas precisavam ser bem feitas, com o mínimo necessário, certo? E de primeira, né? Com toda a qualidade. Tanto que a partir daí os outros países, Estados Unidos e tal, começaram a importar essas ideias, essas tecnologias, esses programas de qualidade, essas ferramentas, para poderem também manter aquele mesmo padrão de qualidade e de eficiência tão reconhecidos até hoje
da cultura japonesa. Muito bem, vamos para a última questão. Fale sobre as vantagens que a ferramenta 5S oferece. Lógico, não estaríamos aqui falando sobre esse programa se ele não trouxesse vantagens tão boas para a gente. Mas antes disso, gostaríamos de saber dos nossos colegas professores que estão aí nos polos, se eles também estão participando, se responderam essa pergunta, como é que está? Na verdade, os professores dos polos, professores, estão participando o tempo todo aqui, estão em contato com os alunos lá e diz que os alunos estão indo muito bem, né, nesses questionamentos, eles estão com uma visão muito boa do que é a questão, né? E os 5S acho que ficou bem claro, essa questão número 6 aí, nem precisava passar pelo outro lado da rua, né? Quando me visse que todos eles acertariam sem problemas. Acertariam, com certeza, maravilha. Então vamos à resposta. É uma ferramenta que ajuda a criar a cultura da disciplina, identificar problemas e gerar oportunidades para melhorias, possibilitando um ambiente agradável, organizado e limpo, evitando desperdícios. Pois é, essas são as nossas referências e encerramos por aqui a aula de hoje. Foi um prazer muito grande estar em contato com vocês e até a próxima aula. Muito obrigado. Estamos à disposição de cada um de vocês aí, hoje e sempre. Até a próxima aula aí. Muito obrigado pela participação e presença de todos.